Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 talvez seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Ele faz parte daqueles versículos famosos que você que é leitor da Bíblia já leu várias vezes. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Isso na versão NVI. Na Revista e Corrigida diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor. É muito provável que você já tenha lido esse versículo. Como também é muito provável que você já tenha recitado esse versículo para alguém, para encorajar, falar, viu? Deus sabe os planos que Ele tem para você. E talvez algum dia, alguém deve ter recitado para você, falou, viu? Descanse em Deus, porque Deus é que sabe os planos que Ele tem para você. E esse de fato é um ótimo versículo para trazer esperança, encorajamento, para encher o coração do aflito de perspectiva. Mas quando nós pegamos Jeremias 29:11 e tiramos ele do contexto maior, eu sinto que a mensagem principal se perde, ou a essência, a grandeza da mensagem se perde. Para que você leia Jeremias 29:11 e entenda o que Deus está falando a este grupo, você precisa de três informações. Antes de ler Jeremias 29:11, você precisa da informação de que este texto é uma carta que Deus inspira Jeremias, profeta, e manda que ele escreva essa carta e mande para o seu povo, que está no cativeiro. Em 597 a.C., Judá e Babilônia entraram em guerra. E a Babilônia, ela vence Judá nessa guerra. E a prática babilônica de guerra era, quando vencia, ela capturava os principais líderes da nação vencida e os deportava para que eles fossem morar e viver na Babilônia, em cativeiro. Eles não eram escravos na Babilônia, eles tinham uma certa privação de liberdade. Eles poderiam desenvolver a sua vida na Babilônia, mas eles não poderiam voltar para Jerusalém. E isso é muito agravante para esse grupo que recebe essa carta, para os leitores originais dessa carta, para esse povo que está em cativeiro, porque para este grupo, para o judeu do 6º século antes de Cristo, Jerusalém é o lugar da habitação de Deus. E o templo, ele representa a presença de Deus no meio do povo. Para este grupo, estar com Deus significa estar em Jerusalém, ou estar no templo, ter acesso ao templo. E qualquer outra coisa fora isso é inadmissível. Então esse grupo está aqui há 3 anos no exílio, e eles estão angustiados, porque eles não têm como voltar para Jerusalém. Abra sua Bíblia no Salmo 137. Salmo 137 vai nos falar um pouquinho, tentar traduzir esse sentimento que esse grupo tinha sobre Jerusalém. Salmo 137. Olha só o que nos diz este salmo. Salmo 137 fala assim, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. E qual foi a resposta deles? Salmo 137:4. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti.
que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém, o quê? A minha maior alegria. Percebe a expectativa que esse povo tem sobre Jerusalém. Percebe o quanto que eles desejam estar em Jerusalém, mas não podem, porque estão em cativeiro. Então, a primeira informação que você precisa ter para ler Jeremias 29:11 é que Deus está falando com um povo que está vivendo uma situação indesejada num lugar indesejado. Primeira informação para você ler esse texto. Esse texto, Deus está falando com um povo que está vivendo uma situação indesejada em um lugar indesejado. A segunda informação que você precisa ter para ler esse texto é que Deus está falando, Deus está dando uma direção para este povo que está no cativeiro. O povo está no cativeiro. O povo é levado ao cativeiro. Os grandes líderes da nação são levados ao cativeiro com seus filhos. Estima-se que 3.000 pessoas foram levadas para o cativeiro. E lá no cativeiro, eles estão pensando, daqui a pouquinho Deus vai fazer uma coisa. Daqui a pouquinho Deus vai agir. E se não bastasse essa ansiedade, essa expectativa, falsos profetas se levantaram e começaram a profetizar. Não, é isso mesmo. Deus te colocou por cabeça, não por cauda. Onde pisar a planta dos seus pés sua, você é filho do rei, você tem direitos, e os profetas profetizando. O versículo 8 fala, é muito interessante, que o versículo 8 fala assim, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês encorajam a terem. O povo sonhava, a gente precisa voltar para Jerusalém. Os falsos profetas pegavam um gancho, é isso mesmo, e vocês vão voltar. Profeta que profetiza o que o povo quer ouvir é falso profeta. E Deus fala, não fui eu que enviei. O povo está nessa expectativa, o povo, eles estão sem rumo, sem direção, o que vai ser da nossa vida. E aí então Deus envia a carta e fala no versículo 5, vocês querem um rumo? Vocês querem uma direção? Então construam. Plantem, casem-se, deem seus filhos em casamento, multipliquem-se nessa terra e não diminuam. E mais, versículo 7, busquem a prosperidade desta cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade deles. Sabe o que isso significa? Deus está falando para esse povo, orem por aqueles que os capturaram. Orem por aqueles que mantêm vocês em cativeiro. Porque se vocês querem ser prósperos, eles têm que experimentar uma prosperidade antes. A segunda informação que você precisa ter para ler Jeremias 29:11 é que Deus está dando direção para o seu povo. E a última informação que você precisa para ler Jeremias 29:11 é que Deus está falando que o cativeiro tem um motivo e um tempo para começar, mas o cativeiro também tem um tempo e um motivo para acabar. É o que nós vemos no versículo 10, Deus fala que o cativeiro iria durar 70 anos, e depois desses 70 anos existia uma promessa, eu vou resgatá-los, eu vou tirá-los desse lugar, eu vou mudar a vida de vocês. Deus está falando para o povo, existe um tempo para se cumprir, e depois desse tempo virá a minha promessa. Eu não vou adiantar esse tempo, eu não vou perder a hora e me atrasar, a promessa vai acontecer na hora que tiver que acontecer. A terceira informação, a última informação que você precisa para ler Jeremias 29:11 é que Deus está falando para o seu povo que tudo tem um tempo para acontecer. Depois que você entende, se você entende, que Deus está falando com um povo que está vivendo uma situação indesejada, depois que você entende que Deus está dando direção para o seu povo,
e depois que você entende que Deus está falando que tudo tem um tempo para acontecer, se você entende isso, aí então você pode ler Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Se você entende todas essas coisas, Jeremias 29:11 já não é mais só um texto para este grupo que está no exílio. Jeremias 29:11 passa a ser um texto para mim e para você. Afinal de contas, quantas vezes nós também não vivemos situações indesejadas? Quantas vezes nós não sofremos por escolhas erradas nossa? Ou quantas vezes não sofremos a consequência da escolha errada de outros? Se porventura você nessa noite está vivendo uma situação que você não gostaria de estar vivendo, Deus tem algo para te falar nessa noite. Quantas vezes nós também não ficamos sem rumo, sem saber o que fazer, sem saber se compramos, vendemos, plantamos, colhemos, o que fazer? Se porventura você precisa de direção, Deus tem algo para te falar nessa noite. Quantas vezes nós vivemos situações em que nós achamos que não vai acabar? Se você está vivendo sem perspectiva, adivinha? Deus tem algo para te falar nesta noite. A mensagem de Jeremias, transmitida e direcionada para este povo que estava vivendo uma situação indesejada, sem direção e sem perspectiva, é a mesma mensagem para mim e para você nesta noite. Deus tem um plano. Esta é a mensagem para este grupo. Esta é a mensagem para mim e você nessa noite. Deus tem um plano para você. Sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. O plano que Deus tinha para este grupo aqui, como diz Jeremias 29:11, era planos de fazê-los prosperar, de dar esperança para esse grupo e um futuro. Esse era o plano que Deus tinha para eles. Pessoal, vocês estão no cativeiro, eu tenho um plano para vocês. Qual que é, Deus? Eu vou dar prosperidade para vocês, eu vou dar esperança e eu vou dar um futuro. Legal, Deus, aonde? Aí mesmo onde vocês estão. Não, como assim, Deus? Vocês vão ser prósperos, ter esperança e perspectiva de futuro na Babilônia. Ah, não, Deus, aí não. Se é para dar uma bênção, dá direito. Você vai nos fazer próspero na Babilônia? O Senhor vai nos dar esperança na Babilônia? O Senhor vai nos dar uma perspectiva de futuro na Babilônia? Sim. Esse era o plano de Deus para esse grupo. Deus já tinha falado que o cativeiro duraria 70 anos. Antes de 70 anos, Deus não tiraria esse grupo do cativeiro. O plano de Deus era transformar o cativeiro no melhor lugar para se viver. O que Deus está falando é: eu não vou tirar você desse lugar. Eu vou mudar a sua história e a sua vida neste lugar. Porque este grupo precisava entender que, seja na Babilônia, seja em Jerusalém ou em qualquer lugar do mundo, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus para aquele grupo é que eles passassem umas férias de 70 anos na Babilônia. Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus para nossas vidas porque nós pensamos: com certeza, isso aqui não é plano de Deus. Com certeza o plano de Deus é outro. E nós confundimos o que são nossos planos e o que são planos de Deus. Ou dizemos: Deus, eu tenho um plano bem melhor que o Senhor, porque olha o plano do Senhor e olha o meu. Jeremias 29:11. Sou eu que sei o plano que eu tenho para vocês,
diz o Senhor. O plano de Deus não era mudar, tirar eles daquele lugar. O plano de Deus era mudar o coração desse povo. Eles tinham ido para cativeiro por causa do pecado. O pecado deste povo destruiu esta nação. E Deus os leva para cativeiro para tratar o coração deles. Deus não queria tirá-los daquele lugar. Eles ficariam lá para que eles pudessem mudar o coração. E enquanto eu estou recitando essas palavras, eu estou pensando, como é que ela chega no seu coração? Como é que você recebe essa palavra nessa noite? Como é que ela encontrou lugar no seu coração? Como é que você recebe essa palavra nesta noite? Porque se você vai sair daqui nessa noite convicto de que Deus tem um plano, se nessa noite você leva para sua casa essa expectativa, Deus tem um plano, isso significa, se Deus tem um plano, isso significa que Deus te ama e está mais preocupado com a sua vida do que você possa imaginar. Deus te ama e Ele está muito mais preocupado com a sua vida do que você pode imaginar, porque Ele tem um plano para você. Deus não gastaria o tempo dele planejando a sua vida inteira se Ele não te amasse e se Ele não se importasse com você. Se você vai sair daqui dessa noite com a convicção de que Deus tem um plano, se você fala, pastor, amém, é isso aí, não que meu nome seja amém, você fala, pastor, amém, eu concordo com isso, realmente Deus tem um plano. Isso significa então que em algum momento a sua vida vai experimentar uma reviravolta. A sua vida vai mudar, a sua vida vai ser transformada. Porque Deus tem um plano. Porque Deus tem um plano. Agora, se você acredita também que Deus tem um plano, isso significa que ao acreditar nisso, você passa a ter uma meta. Se Deus tem um plano, você tem um objetivo. Se Deus tem um plano, você tem um alvo. Conhecer a vontade de Deus e viver de forma intensa esta vontade. Deus tem um plano, pois bem, qual é este plano? Você vai viver esse plano? Você vai viver esse planejamento da sua vida? Deus me falou alguns planos que Ele tem para você. Alguns estão ocultos, outros estão subentendidos, mas alguns planos de Deus para a minha vida e para a sua vida em 2014 são muito claros para mim. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Deus tem um plano para você. Sabe qual que é o plano de Deus para a sua vida em 2014? João capítulo 6, versículo 40. Esse é o plano de Deus para a sua vida em 2014. João 6,40. A vontade do meu Pai, diz Jesus, a vontade do meu Pai é que todo aquele que ver o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que você tenha vida eterna. E essa expectativa de vida eterna não é futura. Quando eu chegar lá no céu e aí então vou ter vida. Não, a vida eterna começa agora. Ela começa hoje. A vida eterna começa quando você confessa Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. A vida eterna começa quando você entende que os seus pecados mataram Jesus. E que continuamente você continua pecando. E aí então você precisa se arrepender desses pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A vida eterna começa neste exato momento. 2014 é um ano que Deus quer que você viva de acordo com essa expectativa eterna, de que você é alguém que tem vida eterna ao entregar a vida para Jesus. Pastor, fala para mim, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Deus me disse que a vontade dele para você em 2014 está
em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer que eu e você vivamos vidas santas em 2014. A vontade de Deus para nossas vidas em 2014 é pureza, santidade, honra ao Senhor com a maneira de viver. Sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida em 2014? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dê graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sabe o que 2014 te reserva? 365 oportunidades. Não é isso aí, Kátia? É, né? 2014 te reserva 365 oportunidades. Na verdade, menos, né? Porque algumas já passaram. Como é que você aproveitou as suas? Que já passaram. Como é que você vai aproveitar as outras oportunidades que virão a partir de amanhã? 2014 nos reserva 365 oportunidades para ter uma perspectiva eterna de vida, para viver de forma santa que agrada a Deus e para demonstrar gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez, faz e vai fazer. E aí em cada oportunidade, 2014, você vai pensar, será que eu vivo esse dia de uma perspectiva eterna ou de uma perspectiva terrena? Eu tenho certeza que amanhã você vai ser colocado em uma situação em que você vai ter que optar por pureza ou por profanação. Eu tenho certeza que amanhã vai acontecer alguma coisa na sua vida em que você vai ser colocado em uma situação de gratidão ou ingratidão. Qual vai ser a sua escolha? Antes de decidir, lembre-se do que diz Hebreus capítulo 10, versículo de 35 a 36. Não abram mão, diz Hebreus 10, 35, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela traz ricas recompensas. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito o quê? Quando tiverem feito o quê? A vontade de quem? Vocês precisam perseverar para que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perceba a ordem dos fatores. Quando você fizer a vontade de Deus, você recebe o que Ele prometeu. Não é, eu vou receber o que Deus prometeu para passar a fazer sua vontade. 2014 nos reserva muitas oportunidades. Mas lembre-se, independente do que venha nos acontecer em 2014, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano. E se Deus tem um plano, nós temos uma meta. Se Deus tem um plano, nós temos um objetivo. Se Deus tem um plano, então, nesta noite eu saio daqui com uma esperança que nada nem ninguém pode roubar, porque Deus tem um plano. Deus tem um plano, e eu quero viver esse plano em toda a sua intensidade em 2014.